Nós vamos começar mais um Café com Destino, a série O que te trava pode ser espiritual, e a aula de hoje é sobre por onde o inimigo da nossa alma pode entrar. Tá demais, acompanhe agora. Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino, hoje terça-feira, semana de Conferência Destino. Sexta e sábado agora, 28 e 29 de agosto, estaremos no Farmácia Arena com 15 mil alunos na 10ª edição da Conferência Destino, uma ativação espiritual para os nossos alunos, uma indicação profética de futuro, um curso, uma imersão em inteligência bíblica. É impressionante o que acontece na Conferência Destino. E esse ano a gente vai receber gente do Brasil e do mundo. Está vindo caravana de Portugal, Angola e Moçambique, muita gente dos Estados Unidos. Está vindo caravanas do norte e nordeste do país. Vai ser fora do comum. Já comenta agora aqui no nosso chat online, nos nossos comentários, da onde você está falando hoje aqui no Café com Destino com a gente e se você vai para a Conferência Destino. Eu quero te conhecer. Fala, Thiago, fala aqui do Pará, vou para a Conferência Destino, ou não vou, mas estou falando aqui de Curitiba, de Belo Horizonte, de Angola, de onde você está assistindo, vai comentando. A nossos amigos latinos, hispanos, muito bem-vindos. Estamos com nossas redes sociais em espanhol, @Thiago Brunet Espanhol, em Instagram e também YouTube, Thiago Brunet Espanhol. Ok? Nos sigam por allá. Vamos lá, gente! Hoje, na série O que te trava pode ser espiritual, ontem foi muito profundo, não deixe de assistir, você pegar a semana toda, a gente mostrou que tem coisas que podem ser naturais, por exemplo, você gastou mais do que ganha, está com problema financeiro, vai botar a culpa no diabo? Você é grosso com a esposa, você esposa dá gelo no marido, você são infantis no tratar, vai botar a culpa no diabo? Você arranja confusão com todo mundo, nunca perdoa ninguém. Vai botar a culpa no diabo porque não tem amigo? Ou seja, calma aí, né? O que eu quero te explicar essa semana é o que não se explica naturalmente e ainda assim acontece na tua vida. Ontem eu dei o exemplo do sono. A pessoa tem boa alimentação, faz exercício físico, faz a higiene do sono, que é não mexer na tela 1, 2 horas antes de dormir e tal, lê para dormir. E quando deita, não dorme. Aí vai no médico, então, começa a tomar remédio para dormir, também não dorme. Só pode ser espiritual. Tentou naturalmente, tentou emocionalmente, não deu certo, existe algo espiritual ali. Então, eu fui ensinando ontem para vocês como identificar algo que é espiritual. Né? Geralmente, algo que é espiritual não se pode explicar naturalmente. Caramba, meu casamento estava bom, do nada esse homem enlouqueceu. Quer sair de casa, quer não sei o quê. Eu sempre fui organizado financeiramente, ou seja, você não é uma pessoa que planta para colher na vida financeira. Ao contrário, você planta para colher, que eu digo negativamente, né? Você compra mais do que ganha, é desorganizado, não tem uma planilha, faz de qualquer jeito. Pelo contrário, você é uma pessoa organizada financeiramente, você pensa em investimento, você se organiza, gasta menos do que ganha, mas do nada vem uma crise enorme financeira. Existem coisas que não têm explicação natural, provavelmente são espirituais. Agora, uma coisa, Teixeira, interessante é que o inimigo, né, das nossas almas, Satanás, lembrando que Satanás não é inimigo de Deus, ele se prostra diante de Deus, ele é nosso adversário, diz a Bíblia. O inimigo, ele não consegue invadir a nossa vida. Ele precisa ser convidado através de alguma porta que você abre. Vou repetir. O inimigo da nossa alma, ele não invade. Ele precisa ser convidado através de uma porta que você abre. Hoje eu vou te ensinar algumas portas que você pode abrir para o inimigo na sua vida. Algumas portas que acontecem, algumas coisas que acontecem que
viram portas para o inimigo entrar e fazer o que quiser. Tá? Então, assim, arrependimento é uma marca do cristianismo, né? E é uma das poucas coisas que garantem a aproximação divina. Porque quem nunca errou ou quem nunca mais errará? Nenhum ser humano pode dar essa palavra. Então, o arrependimento, eu começo essa aula dizendo, o arrependimento é a marca da proximidade divina. Onde tem proximidade divina, não tem entrada demoníaca. Onde tem proximidade divina, não tem entrada demoníaca. Então, existem muitas coisas que você tem que fazer naturalmente. Para isso eu escrevo livros. Aqui, ó. Eu escrevo livros para te explicar de forma natural o que você tem que fazer. Jogo da vida para adolescentes e jovens, comparando as analogias do futebol, como posicionamento em campo, como lidar com banco de reservas, por que ter o técnico desde sempre. As analogias do futebol para você aprender a vida e os negócios. É um livro natural. Todos os meus livros falam de espiritualidade também, mas conceitos naturais para você se posicionar na vida. Ó, Jogo da vida. Princípios milenares. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Então, você vai ler aqui o princípio da maturidade, né? São princípios diferentes do método Destiny. O método Destiny é a nossa imersão para você crescer na vida emocional, financeira, relacionamentos e melhorar teu comportamento através dos princípios milenares. Mas são outros princípios. Esses aqui são princípios como o princípio da escuta, aprender a escutar. O princípio das palavras, ter cuidado com o que você fala, que, aliás, é uma das brechas por onde o inimigo entra, eu vou te explicar hoje. Livro que está atingindo milhares de pessoas. Especialista em pessoas é nosso grande clássico, como lidar com todo tipo de gente. Isso aqui você tem que... Se você é meu aluno, minha aluna, e nunca leu Especialista em Pessoas, não. Esse aqui é obrigatório. Esse aqui é o nosso clássico. Mais de 1 milhão de alunos já leram fisicamente esse livro físico. Porque pelo Kindle, pela parte online, aí é muito mais de 1 milhão, tá? Nosso livro Emoções Inteligentes, que é sobre educação emocional. Você está precisando muito ler esse livro. Dinheiro emocional. Como suas emoções influenciam o que você gasta e como você pensa sobre dinheiro. E Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que é tudo que você precisa saber sobre riqueza e espiritualidade. Se você sente que tem um chamado para riqueza e não quer vender o que mais importa, a tua consciência, a tua salvação eterna, esse é o livro. Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Aí as nossas indicações de livros, que apesar de ter muito de espiritualidade, vai te ensinar coisas naturais. O problema é quando você cumpre as coisas naturais e ataques espirituais ainda continuam acontecendo. Então tem alguma brecha. E a gente precisa estudar sobre isso hoje. Repetindo, o inimigo não invade a sua vida. Ele entra por onde foi convidado. Efésios capítulo 4, versículo 27, nossa base milenar hoje, Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer o quê? Que o diabo só entra onde você deu lugar. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, vamos lá, vamos entender aqui o mistério bíblico. Número 1, não deis lugar ao diabo, ou seja, ele só entra se você der lugar. Número 2, ele está ao teu derredor, porque ao teu arredor estão os anjos do Senhor. O diabo não está próximo de você, ele está depois dos anjos. Ele fica só rondando, tentando ver a brecha para tentar entrar em você, para tentar pegar o que é teu, para tentar atrapalhar algo na tua vida. E como ele entra, Teixeira, na vida das pessoas? Tem várias portas. Você, por exemplo, pode abrir uma porta muito grande para o inimigo através das suas palavras. Pais que falam para os seus filhos, você vai ser burro, seu não sei o quê, fala palavrão para os filhos, isso, aquilo. Eu não tenho nem coragem de falar as palavras que eu já escutei pais falando para filhos. Eu não teria coragem, dá até temor de falar um negócio desse para um filho meu. Mas tem pais que, por descontrole emocional, por impaciência, por impulso, xingam os filhos, falam palavras terríveis. Isso são profecias no mundo espiritual.
está marcando a vida dos filhos, está dando lugar ao diabo. Nossas palavras dão lugar ao inimigo. Cuidado com o que você fala. Mesmo nervoso, nervosa, está discutindo com o marido, fala, você não é nada para mim, você tem que ir embora mesmo. Cuidado, que você falou, tem que ir embora mesmo. O diabo vai pegar essa palavra, você deu lugar para ele vai começar a trabalhar para o cara ir embora mesmo. Palavras é uma das portas que o inimigo consegue entrar. Outra porta que o inimigo entra é no dinheiro, porque como eu te expliquei ontem, na aula de ontem, dinheiro é pacto. A gente vai ver várias vezes na Bíblia, toda vez que o homem queria fazer um pacto, um voto com Deus, e Deus queria fazer um pacto com o homem, tinha um sacrifício. Na época não era em dinheiro, né? Só depois da época de Jesus para frente começa a parte das moedas, do dinheiro. Antes eram animais, o que era de valor na época. Então, toda vez que teve um pacto para o bem ou para o mal, tinha um sacrifício, tinha dinheiro envolvido. Então, cuidado onde você coloca o seu dinheiro, porque dinheiro é pacto. E através de onde você está colocando o seu dinheiro, você está fazendo um pacto com aquilo. Seu dinheiro está aqui em bet, em prostituição, no fumo, em assinaturas de pornografia. Você está fazendo um pacto com aquilo. Seu dinheiro está fazendo um pacto. Eu, por exemplo, ao lado ao contrário, eu coloco muito meu dinheiro em pessoas que têm um dom profético, pessoas que liberaram palavras proféticas na minha vida. Eu sustento obras missionárias, obras sociais, muitas. Estamos construindo um hospital agora, o primeiro hospital de câncer para albinos na África. Uma iniciativa da Casa de Destino, nosso braço ministerial e social aqui do Instituto Destiny. O Instituto Destiny é nosso instituto de educação, nossa empresa educacional, que está entrando no Brasil e no mundo com o método Destiny, com toda a nossa grade curricular. Agora, na Conferência de China, a gente vai lançar muitos outros produtos educacionais, como o método Kids, o método para adolescentes, um curso de criação de filhos, tanta coisa que a gente vai lançar, materiais didáticos. Mas, através do nosso faturamento como empresa, a gente mantém a Casa de Destino, que é pregação da palavra gratuita e voluntária, obras sociais pelo Brasil e pelo mundo. Então, meu dinheiro é para isso. Sustentar minha família, servir a Deus e as pessoas. Meu pacto é com isso. Então, entra por palavras, entra por dinheiro, porque dinheiro é pacto, entra pelo sexo. A Bíblia diz que o homem que se une com uma prostituta, está em Provérbios, se torna uma alma com ela. Mas tem várias outras bases bíblicas para sexo para dizer que você está fazendo um pacto. Igual dinheiro é pacto, sexo também é pacto. E você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Se você colocou seu dinheiro onde não era para colocar, inclusive em pessoas que não eram para o seu destino e você colocou dinheiro nela, investiu, emprestou e pode estar traindo algo para a sua vida, tá? Espiritual. Se você falou palavras que você sabe que atraiu o inimigo, se você teve relações sexuais e sabe que atraiu o inimigo, tem que quebrar isso através da oração, do arrependimento, da confissão. Outra coisa, alianças, contratos que você assina. Você fez um contrato com alguém, você fez um pacto com ela. E o inimigo pode entrar por esse pacto, por essa aliança. Pensamentos, outro tipo de porta que você pode abrir para o inimigo. Começa a alimentar pensamentos ruins, demoníacos, maquiavélicos, atormentadores, pensamentos imorais, pensamentos de maldade. A Bíblia diz que Deus odeia quem maquina o mal. O que é maquinar o mal? Fica pensando toda hora. E entra por pecados não confessados. Pecar, todo mundo peca. Mas você precisa resolver com Deus. Você não pode pecar e fingir que não pecou, porque senão o diabo pode pegar isso para ficar te escravizando nele para sempre, nesse pecado para sempre. Então, são várias portas que o inimigo entra. Estou te dando aqui algumas principais com base bíblica, né? Que você tem que ter cuidado com palavras, tem que ter muito cuidado onde coloca o seu dinheiro. Você tem que ser uma pessoa que vive uma vida de castidade, ou seja, não é casado, guarda o teu corpo. É casado, o relacionamento é só com o teu cônjuge.
Eu sei que a gente vive num mundo muito liberal, que pode tudo e tal, mas eu estou te ensinando um conceito bíblico. Tiago, mas eu errei nisso. Muita gente erra. Eu só estou te dizendo que Deus é tão misericordioso que Ele está falando, então recomeça hoje comigo, meu filho e minha filha. Você errou nisso? Tá bom, não vou te mandar para o inferno por causa disso. Você só se arrepende? Me arrependo, Senhor. Você confessa que errou? Confesso, Deus. Você não quer mais voltar para lá? Não quero, Senhor. Então tá zerado. Vamos começar daqui para frente. Vamos juntos. Você e Deus. Cuidado com as alianças, são os contratos que você faz, certas amizades. Cuidado com os seus pensamentos e com os pecados não confessados. São as principais portas, né, Wesley, por onde entra. O Wesley tem que tomar muito cuidado, porque... Não, com todas. Né? Porque ele já chegou aqui, não posso dar assim, muitas informações para não expor, né? Mas já chegou o processo. E a gente tem que fazer uma sessão de exorcismo, né? Para ele poder voltar a trabalhar. Eu pensei em me aproveitar da situação e aproveitar que estava processo e botar ele para trabalhar 3 dias seguidos. Fica agora no computador trabalhando. Mas eu falei, não, vou libertar primeiro. Brincadeiras à parte, gente. Para chegar no nível de possessão, a pessoa tem que estar muito tempo escravizada nessas portas aqui. E aí chega no nível de possessão. Pessoas que fizeram pactos de sangue com outras entidades, com outras religiões. Pessoas que se comprometeram com outros deuses. Quebra isso hoje. Só há um Deus. E Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele cura, liberta, salva, perdoa pecado e nos leva para a eternidade. Só Ele. Não adorarás outros deuses, diz a palavra. Então, se você fechar as portas, e as principais delas eu estou te dando aqui agora, não tem por onde o inimigo entrar. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O que isso quer dizer, Teixeira? Que a gente não pode ficar dando mole por aí. Eu sendo sóbrio e vigilante, eu já cometo erros de ter que me arrepender? Deus, meu Deus, como é que pode? A gente é ser humano. A gente tem que rapidamente voltar para os pés do Senhor, em arrependimento, em quebrantamento, em confissão. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, fica vigiando. Você pode estar abrindo uma porta sem querer, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, doido para devorar você. Porque como eu te expliquei na aula de ontem, se ele devorar você, ele atinge Jesus. Porque Jesus morreu por você. Ele quer desclassificar o sacrifício da cruz, falando assim, morreu por ele, mas eu consegui destruí-lo primeiro. Não permita isso. Não entregue sua vida nas mãos do adversário. Estou te dando aqui toda a base para você lutar contra ele. Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender é você estar completamente em desacordo com o que você fez, a ponto de ter nojo, de ter repulsa por aquilo, e sabe que nunca mais você vai querer voltar para aquilo. E arrepender é quando você está preocupado com o que Deus está pensando de você, se Ele está te aceitando e não com o que os outros estão pensando do que você fez. A diferença de arrependimento e remorso é que remorso eu estou preocupado, o que eu vou perder por causa disso que eu fiz? Arrependimento é não importa o que eu vou perder, se a presença de Deus continuar comigo. Salmo 51 explica bem isso. Aliás, tem um Brunecast, tem 2 Brunecasts que eu quero te aconselhar. Um é a maior aula de espiritualidade que você já viu, anota esse nome aí, a maior aula de espiritualidade que você já viu, está no Brunecast. E o segundo qual é aquele que a gente explica, aquele mais recente? Sinais. Brunecast Sinais, que é eu explicando sobre os sinais divinos, sobre os presságios. São 2 Brunecasts que você tem que assistir. A maior aula de espiritualidade que você já viu. Esse é a maior aula de espiritualidade que você já viu, está com um probleminha no áudio, mas dá para escutar. Se você não conseguir escutar no celular, troca de aparelho, dá um jeito, mas escuta. E o outro Brunecast que eu quero recomendar é Sinais Divinos. Lembrando que hoje à noite, 20 horas, tem Brunecast também no nosso canal aqui do YouTube, @Brunecast Oficial.
não deixa de se inscrever no Brunecast, que é o nosso podcast. Em breve a gente vai bater 1 milhão de inscritos lá no Brunecast. Tem no Spotify também, tá bom? Então arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, além de eu realmente não me conformar com o que eu fiz, meu Deus, nunca mais vou fazer isso, está amarrado, sai da minha vida, não volto mais para lá, tenho repulsa por isso, ainda me converto. O que eu converter? Novo caminho, novo estilo de vida. Aí nossos pecados são apagados. E todos nós temos um passado para apagar. Então, as portas espirituais mais comuns, eu falei, né, palavras, sexo, dinheiro, pacto com dinheiro, né, e coisas desse tipo, mas nós temos também práticas ocultas, ocultistas, como eu falei, adoração a outros deuses, pactos de sangue, pecados recorrentes, que são aquele teu pecado de estimação. Isso aqui é muito poderoso. Mágoa e falta de perdão. A ofensa é uma estratégia do inimigo no nosso coração para deixar a gente raivoso, impaciente, com ódio de tudo, sem amor por ninguém, e isso dá lugar ao diabo. Vou repetir o que nós lemos em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Então, essa é uma semana que a gente está muito mais espiritual do que o normal no Café com Destino, porque é uma preparação para a Conferência Destino. Eu quero fazer uma limpeza espiritual na tua vida para você chegar na Conferência Destino explodindo, que vai ser uma ativação profética muito grande. Vai ser um prenúncio de todo o teu futuro. E muita gente se comprometeu ontem comigo, muitos alunos e alunas, a estarem essa semana em jejum e oração comigo, pela minha vida, minha família, pela Casa de Destino, nosso ministério. Então, 10 minutos de oração por dia, jejum de uma refeição por dia, e a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, ele foi curado e restituído em dobro. Então, ore por mim essa semana, 10 minutinhos só. Ora pela forma que Deus me usa, ora pela minha casa, ora pela Conferência Destino. Jejua, isso é para quem ama a nossa vida, né? Isso é para quem está comprometido aqui com a Casa Destino. Você pode orar também pelo Erle, uns 30 segundinhos aí, dos 10 minutos. Né? Quem sabe Deus liberta. Mas se você está comprometido nesse jejum e nessa oração que você se comprometeu ontem, segue com a gente até sexta-feira, tá bom? Então, gente, eu quero encerrar hoje dizendo o seguinte: você só fecha a porta espiritual se acertando com Deus, ou seja, se arrependendo diante dele e cortando isso no mundo espiritual. Então, por exemplo, se a sua brecha espiritual foram palavras. Senhor, eu renuncio às palavras que eu falei para o meu filho, tal coisa, aquela palavra que eu falei para o meu marido dizendo que ele não é nada, que ele tinha que ir embora. Senhor, eu renuncio àquele ato sexual com aquela pessoa, que isso seja cortado da minha vida. Eu renuncio a outros deuses e pactos de sangue que eu fiz em outras religiões. Eu renuncio toda a mágoa e ofensa que está na minha vida, permitindo ser uma brecha para o inimigo. Eu renuncio aquele dinheiro que eu coloquei em aposta, que eu coloquei em prostituição. Isso nunca mais vai acontecer. Meu dinheiro agora é para fortalecer a minha família e a causa do Evangelho. Eu renuncio a esses pensamentos que têm me levado a pensamentos de maldade, de imoralidade, de coisas ruins. Renuncia. Confessa e renuncia diante de Deus e corta esse laço, para que você fique livre e não dê lugar ao diabo. Então, a série dessa semana é: o que te trava pode ser espiritual. Ou seja, tua vida financeira às vezes está parada por causa de algo espiritual. Tua vida sentimental não anda, pode ser espiritual. Tua vida emocional, que é interna, né? Depressão, ansiedade, insônia, não anda, pode ser espiritual. Teus relacionamentos, teus negócios, os contratos nunca saem. Pode ser espiritual. Nem tudo é espiritual. Muitas vezes a gente está plantando coisa ruim e colhe coisa ruim. Mas às vezes também pode ser falta de capacidade tua, técnica. Às vezes falta de habilidade para falar, de comunicação. Mas, se for espiritual, a gente vai resolver essa semana. Se for espiritual, a gente vai resolver essa semana. E eu quero te fazer um convite muito importante que... Está chegando a Conferência Destino agora, está lotadíssimo, 15 mil alunos e alunas vão se reunir com a gente. Vai ser um privilégio esses 2 dias juntos. Mas eu quero te chamar para o método Destiny, que é o único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. O que é o método Destiny?
A gente pega a tua vida emocional, financeira, relacionamentos e comportamento e dá um upgrade nisso. Tua vida financeira vai para outro nível, tua vida emocional vai para outro nível. Teus relacionamentos, casamento, relação com filhos, outro nível, e teus comportamentos. Por que, Thiago, vai para outro nível? Porque tudo que nós vamos ensinar é baseado em 12 princípios que dão certo há milênios. Então, 24 e 25 de setembro, coloca na tua agenda, nós vamos estar aqui na nossa sede, em Alphaville, Barueri, São Paulo, no Instituto Destiny. Para mais de 1.000 e poucos alunos vão se reunir no Super Método Destiny, com um mega desconto, porque esse desconto a gente só dá em setembro, para você participar presencialmente comigo aqui em Alphaville, na nossa sede do Super Método Destiny. Eu e os professores do Instituto Destiny vamos estar dando essa imersão em princípios milenares, que funciona há milênios. Quer colocar a tua vida emocional, financeira, relacionamentos e comportamento em ordem de uma vez por todas? Sair dos cursinhos de quem está começando agora e fala que vai te ensinar o sucesso? Não. A gente está 12 anos na educação, 10 anos escrevendo livros best-seller, 6 anos só aqui no Café com Destino. Toda a preparação técnica a gente tem, desde mestrado nos Estados Unidos até grandes prêmios. Fora a autoridade espiritual que Deus nos concedeu, e se você não reconhecesse essa autoridade, você não estaria aqui. Então não vai para qualquer coisa, não. Vai porque está dando certo. Super Método Destiny, 24 e 25 de setembro. Faça a sua inscrição hoje. O link está aqui na descrição, tá? desse vídeo. Lembrando que tem outro Método Destiny em Boston, nos Estados Unidos, 13 e 14 de novembro. 13 e 14 de novembro. Alô? Brasileiros que moram na América, todo mundo indo para Boston dia 13 e 14 de novembro para o Método Destiny, comigo e com professores do Instituto Destiny em Boston. E em novembro também estamos em Israel, nossa grande viagem anual de inteligência espiritual. A gente não só passeia, faz batismo no Rio Jordão, conhece Jerusalém, mas também nós temos aulas profundas de inteligência espiritual. A gente faz a Noite de Destino em Jerusalém, que é uma noite de pregação e direcionamento profético de frente para a cidade de Jerusalém. É incrível. Já há 10 anos a gente realiza essa viagem e você vai poder estar com a gente agora de 3 a 11 de novembro, nessa grande viagem para Israel. O link também está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que não tenha ficado muita informação, porque basicamente é Super Método Destiny em setembro, Método Destiny em Boston em novembro e viagem para Israel em novembro. Faço votos de paz e prosperidade. Amanhã a gente volta com a série O que te trava pode ser espiritual. E a matéria de amanhã, são as soluções. Como é que agora eu combato? Como é que eu tiro da minha vida? Prepara, vai ser forte demais. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, às 6h57 da manhã.